Olá! Em comemoração à Semana de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, a Fevale realizou diversas atividades. Uma delas contou com a presença da doutora Silvana Leonel, ela que é médica e esteve palestrando sobre o tema Pedagogia Empresarial, o desafio da empresa na ação educativa e formativa socioambiental. Olá, doutora Silvana, tudo bem? Por que é tão difícil essa conscientização empresarial, então, quanto às questões de meio ambiente? Bem, antes de mais nada, nós temos que fazer uma reflexão sobre a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, Daiana, e a gente não pode esquecer disso. O capitalismo visa lucro. A maioria dos empresários ainda acha que entrar nesse âmbito da responsabilidade socioambiental é perder dinheiro. Eles acham ainda, muitos, ainda acham que você tem que fazer uma opção. Ou você tem lucro, ou você estabelece uma política socioambiental. Isso não é verdade. Como é um processo de conscientização, é um processo demorado, é um processo longo, principalmente aqui no Brasil. Mas as coisas estão caminhando assim a passos largos. Nós podemos observar que as empresas estão investindo nisso. Existem já grupos formados, empresas se reunindo para discutir o assunto. E a conscientização vai chegar, com certeza. As grandes empresas, a gente percebe que elas já têm todas um projeto, vários projetos em desenvolvimento, né? É verdade. Nós temos que pensar o seguinte, o empresário, antigamente, digamos assim, para a empresa ser comercial, para o seu produto ser comercial, se pensava muito em qualidade do produto. Depois passou a haver a preocupação com o atendimento ao consumidor. Depois nós passamos por uma mudança onde o funcionário, o capital humano da empresa era muito importante. E hoje a gente vê que esses conceitos vão evoluindo e a responsabilidade socioambiental é, digamos assim, o mais importante hoje. As empresas estão preocupadas com a sua reputação. Existem pesquisas, inclusive, que mostram que empresas que estão envolvidas com essa temática, engajadas nessa temática, têm, inclusive, melhor aceitação dos seus produtos no mercado, elas têm suas ações mais valorizadas na bolsa. E hoje a gente tem um conceito muito interessante, que é o da reputação empresarial. Então nós chegamos num ponto muito interessante, que é o do patrimônio reputação. Então hoje a reputação da empresa virou um patrimônio muito importante. E os indicadores mostram que isso vai crescendo cada vez mais. E de que forma pode ser feita mostrar para esses empresários que não têm essa visão ainda, de que forma isso pode ser feito? Isso vai por contaminação, eu acho, sabe? As pessoas vão se reunindo, vão mostrando que esse é um trabalho interessante e que, inclusive, pode fazer parte, deve ser parte da estratégia da empresa. O empresário vai ampliando a sua visão, ele vai se instrumentando para perceber que, ao abraçar e adotar a política de responsabilidade socioambiental, ele também vai aumentar a lucratividade. Ninguém quer que ele perca lucro. Só que a busca é que, junto da lucratividade, venha também a formação dos seus funcionários como cidadãos, a preservação dos recursos naturais, ambientais, uma política de gestão mais transparente, mais comprometida com o futuro, com gerações futuras. Então tem todo um processo assim, o empresário vai realizar projetos, mas dentro da empresa também tem que haver uma conscientização com os próprios funcionários. Claro, né? De que forma é feito isso? A gente tem que entender sempre que o ser humano ele é movido pelo prazer de fazer as coisas. Todas as mudanças são difíceis. Se nós pegarmos até na minha área principal de atuação como médica, nós vemos que os pacientes têm, por exemplo, todos nós temos consciência, por exemplo, do malefício do cigarro. Mas muitas pessoas, mesmo sabendo, teoricamente, de todos os malefícios do cigarro, continuam fumando. Então, o processo da conscientização é um processo profundo. O ser humano, ele muda as suas ações, os seus hábitos, os seus focos, ou quando ele se sente ameaçado, ou quando ele tem um interesse secundário naquela mudança. E nós temos que entender que essa mudança de mentalidade ela vai trazer consequências benéficas, mas a médio prazo,
a longo prazo. Então, é um processo onde as pessoas no início começam, às vezes as empresas vão implementando certas normas, porque são obrigadas, porque faz parte, às vezes, de algum protocolo, senão elas vão ser punidas, multadas. Mas, com o tempo, elas vão percebendo que isso contamina os seus funcionários e que precisa começar dentro da hierarquia superior, né? O empresário, os grandes executivos dos altos escalões das empresas é que tem que dar um exemplo, né? Porque tem que incorporar isso de verdade, né? É um conceito, é uma postura de vida. Sim. E nas gerações futuras, será que isso vai mudar? Será que todos... no caso, agora está acontecendo a Semana de Meio Ambiente, vários projetos em escolas. Será que isso vai efetivamente contar nas gerações futuras para que a mentalidade seja diferente? A gente espera que sim, né? E com certeza nós podemos observar no nosso dia a dia, as crianças estão muito mais conscientes que os adultos. É mais fácil educar crianças do que adultos. Tem criança que até chega em casa e cobra e às vezes cobra da mãe a seleção do lixo, por exemplo, cobra do pai o abandono do cigarro, cobra do pai posturas dentro da própria empresa. Então, as gerações novas, elas vêm com outra mentalidade. E nós sabemos que a senhora é simpatizante da Apoema. Como é esse trabalho? A Apoema é um projeto lindo, né? Eu até recomendo que as pessoas acessem o site, que é www.apoema.com.br, e vocês vão descobrir ali, para quem não conhece, um projeto lindo que investe na educação ambiental nas escolas, com professores, estava há muitos anos. E eu sou simpatizante, sou uma parceira recente da Apoema, exatamente pela filosofia que eles têm dessa universalidade de propósito, de bem-estar, né? E a Apoema foi criado por qual entidade ou por quem? Foi um projeto independente, criado pela Berenice Gellings Adams, junto com o Pedro, seu esposo, e hoje eles têm assim um trabalho belíssimo. Eles têm inclusive revista informativo pela internet, grupos de estudos, estão em todas as áreas atuando. Tem muita literatura também para escolas, né, dentro do tema educação ambiental, então vale a pena conhecer. E será que não teria que ter hoje, da maneira que está nas escolas, alguma disciplina, uma disciplina obrigatória já para isso? Né? Essa é a grande luta, para que isso se estabeleça em âmbito nacional, né? Então, algumas escolas já colocam isso nos seus currículos, outras com menos intensidade, mas essa é a luta, porque é muito mais fácil você formar hábitos do que você reformular, reconstruir conceitos, né? Se vira assim de agora, né? Não tem como mudar. Né? E é tão bonito, né? Você vê hoje crianças que usam, por exemplo, a lixeira para colocar em seus lixos, né? Começa por aí, coisas bem simples, detalhes, coisas bem pequenas, mas a gente vê que é um processo que começou bem cedo, né? Então, é mais fácil trabalhar com a criança do que depois você fazer essa mudança com o empresário, né? Com o executivo, com o adulto, com os funcionários. Que, às vezes, na empresa, eles até fazem assim, toda uma proposta bonita, tem todo um projeto, mas chega em casa, não fazem coerentemente as mesmas coisas que deveriam. Porque dentro de casa, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, para fazer poupar, por exemplo, recursos, né? Isso se fala toda hora, poupar água, poupar energia, fazer a separação do lixo, né? Coisas bem simples que nós não fazemos, né? Haja vista que a gente só faz as coisas depois... A gente sabe que tem que fazer, mas no dia a dia ali não... Quando é que o ser humano começou a usar cinto de segurança? Quando vieram as multas, as punições. Então, os adultos são mais difíceis, assim, né? Por isso que a gente chama isso de processo, né? Isso não faz num ato, não é uma atitude, uma ação pontual, né? É um processo assim, mais demorado. Ok, Silvana, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, sempre ao dispor. Certo. E termina aqui mais um especial Fevale. Obrigada pela sua companhia. Tchau!